Vou mostrar um vídeo de uma youtuber que eu gosto pra minha mãe recentemente, comentário da minha mãe sobre a menina. Ela grava arrumadinha, né? Maquiada, com roupa direitinho. Jogou uma baita de uma indireta pra mim, porque eu gravo sem me maquiar, cheia de olheira, boca ressecada no frio, ó. Mas o meu conteúdo é que importa, velho. Se você é fã da série Vikings, assim como eu, deve saber que história não é tão chato quanto nossos professores faziam parecer na escola. É isso aí, a gente ainda tá na Idade Média quando fala dos Vikings. Mas, Milena, cadê os senhores feudais? Eles ainda estão ali na série mesmo, só que sob o título de Ur. A Europa é de fato menor que o Brasil, mas ainda é enorme. E tinha uma série de paizinhos independentes nessa época, isoladinhos lá em cima no norte, num lugar frio, de difícil acesso. Aliás, sair mar afora enfrentando monstros marinhos e a ira dos deuses e se deparar com a ilha da Grã-Bretanha numa realidade cultural totalmente diferente deu um nó na cabeça dos nórdicos. A série é bem curtinha, tem só 6 temporadas, nem 90 episódios, dá pra ver numa sacada só, num fim de semana não, brincando. Mas numa semaninha eu garanto que você consegue ver. E conta um pouco da cultura e da vida desses exploradores másculos, sensuais, comerciantes, piratas, que a posteridade conhece como Vikings. A série é de ficção histórica. A figura principal é o Ragnar Lothbrok. A gente conhece todos os outros personagens através do Ragnar. Ele é a figura central da série. A gente chama de ficção histórica porque ela incrementa, ela mistura aspectos reais, aspectos históricos, com aspectos mais fictícios para poder dar uma embelezada na história, para poder tornar mais interessante, para poder falar de todo mundo sem uma passagem de tempo muito longa, sem um corte temporal. Então ela traz personagens que viveram com 100 anos de diferença dentro da cultura viking, como parentes, como amigos, para a gente poder conhecer a história deles no mesmo episódio, numa mesma temporada. Para falar dos vikings é muito bacana começar selecionando as diferenças culturais entre eles e os europeus. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tende a trazer uma visão muito eurocentrista, né? A gente passa 1000 anos falando do feudalismo, depois do renascimento comercial, depois vem o renascimento científico e artístico. A gente fica muito preso no início dos burgos, como se o mundo tivesse sido exatamente aquilo ali durante 1000 anos. A verdade é que o mundo é um lugar enorme. Então, simultaneamente à Idade Média com o senhor feudal na Europa Ocidental, os vikings viviam uma realidade totalmente diferente no norte. Assim como no norte da África, os muçulmanos viviam uma realidade completamente diferente também. Assim como no mesmo período, vamos pegar a descoberta, no período da exploração do Novo Mundo da América. Os europeus saíram com caravelas carregadas de pragas, de doenças, de ratos, caravelas essas que nem chegavam no Novo Mundo e se deparavam com pirâmides gigantescas pré-colombianas, com estruturas completamente estranhas ao que eles estavam acostumados, ao que eles esperavam dos selvagens. No mesmo período, o Japão vivia um momento completamente diferente. A Índia vivia um momento diferente. Se a gente for para a Oceania, então, parece que a gente está falando de planetas diferentes no mesmo período. Geralmente, quando a gente estuda história, a gente tem essa dificuldade de simultaneidade, de entender como coisas tão complexas, como sistemas tão independentes e tão funcionais conseguiam diferir-se entre si, acontecendo no mesmo momento. Justamente por se tratar de lugares distantes, às vezes nem tão distantes. No norte da Europa, por exemplo, os vikings não viviam tão distantes da Inglaterra, né? Separados por uma faixa de água. E o que encontraram lá foi um mundo completamente novo. Encontraram um mundo cristianizado. Até porque, falando de viking, a gente está falando de um povo pagão, um povo bárbaro, um povo não cristão. Logo, o dia a dia desse povo, a rotina, o cotidiano dessas pessoas, não é regido pelas mesmas normas,
não é regido pelas mesmas regras. Não se fala em monogamia. Não se fala em monogamia quando se fala de viking. Quanto mais rico o cara era, mais esposas ele tinha. Assim como o homossexualismo, que era uma prática completamente normal. É muito comum a gente observar destroços, é mais físico, né? É muito comum a gente observar... Que palavra eu posso usar para designar um traço deixado na história, uma característica? É muito comum a gente observar aspectos homossexuais em civilizações muito militares, muito masculinizadas, muito físicas. Era muito comum que os pupilos jovens mantivessem relações homoafetivas com seus mestres lá em Esparta, no Império Grego, na Antiguidade Clássica. Assim como o homossexualismo era comum. Mas observe, quando eu falo comum, eu me refiro ao que é fácil de encontrar. Não ao que é totalmente aceito, não ao que é tido como normal, mas era muito comum na sociedade viking. Chegar pra trás, pra vocês me verem melhor, tô com uma blusa tão linda, olha, de camurça, golinha indiana. Vocês não estão conseguindo ver, vocês não conseguem nem ver o meu quadro fantástico do Homem de Ferro ali atrás, meu monitor lindo, os meus livros. Por conta desse tripé, alguém me dá um tripé de presente pra poder gravar num fundo legal? Eu tô gravando de noite, é quase 7 da noite, daqui a pouco vai ao ar o primeiro episódio da nova série da HBO, House of the Dragon. Eu quero muito ver, vou assistir, já escrevi um roteirinho pra gravar minha primeira impressão do episódio amanhã. Inclusive, eu tava pensando em gravar um vídeo nesse mesmo estilo que eu fiz com Game of Thrones, que eu tô fazendo com Viking agora, de aprender história com uma série, mas com Mad Men, que se passa nos anos 60 na América do Norte, falando sobre publicidade. A gente pode fazer vários aspectos muito interessantes da sociedade naquela época. Só que Mad Men não é uma série que tem muito apelo com o público, então talvez não tenha as incríveis 60 visualizações que o de Game of Thrones teve. Vale lembrar que durante a série a gente vê nossa rainha Lagertha em um relacionamento homoafetivo com uma outra mulher. Os vikings eram devotos de um sistema de crenças que hoje o Ocidente entende como mitologia, justamente por se afastar tanto das nossas raízes cristãs, né? É tão difícil de aceitar, de entender, é tão fabuloso, tão incrível, que a gente prefere colocar naquele patamar, naquele grupinho de mitologia, né? Eles são pagãos, eles são bárbaros. Mas a série aborda essa temática mitológica de Odin, de Thor, com muita credibilidade, com a mesma credibilidade com que esses aspectos eram vividos no dia a dia dessas pessoas. Ou você acha que o Ragnar acordava e... Vou pra guerra porque preciso fingir que se eu morrer em batalha eu vou pra Valhalla, vou pro paraíso dos vikings, mas na verdade esse paraíso nem existe, é uma mitologia nossa, a gente tá aqui fingindo que acredita. Não, eles acreditavam fielmente nisso. Eu acredito, entrar num aspecto muito polêmico aqui agora, mas eu acredito que daqui a anos, e não precisa ser muito não, um século, 2 no máximo, o nosso cristianismo vai ser reduzido à mitologia também. Eu acho isso muito difícil de acontecer com sistemas como o islamismo, porque o cristão, ele é cristão não praticante. O muçulmano não, o muçulmano ele faz as 5 orações por dia, ele mantém ali a tradição, os filhos dos filhos dos filhos deles viverão essa tradição fielmente, todos os dogmas, todas as regras. O cristão, ele é cristão de maneira mais relaxada. Isso acaba inviabilizando que essa crença seja perpetuada por muito mais tempo. Ela também precisa de mais tempo, já tem 2000 anos de história aí, caramba. O Viking interpretava a morte com muita honra, com muita glória. Isso significa que não condenassem o assassinato. Pelo contrário, morrer em batalha era um privilégio. Os anciãos não eram nem tão respeitados nesse quesito de são ou não são dignos de alcançar o paraíso, de alcançar Valhalla. Porque quanto mais velho, menos as chances de se morrer em batalha, porque as chances de se estar numa batalha era muito menor. Significava que você não deu bastante de si nas batalhas. Os deuses nórdicos são tão humanos quanto as criaturas que os adoram. É muito comum a gente observar essas características em civilizações da antiguidade. Partindo daquela premissa de que o homem faz Deus, de que o homem cria a ideia de Deus, para homens pouco civilizados naquela época era muito comum que os deuses fossem parecidos com eles.
né? Então os deuses sentem inveja, os deuses sentem ciúmes, os deuses traem, os deuses interferem na vida humana. Isso facilita muito para eles, porque eles não precisam se adequar a um padrão de santidade, como os cristãos faziam. Os cristãos se privavam de muitas experiências relacionadas à carne, relacionadas ao instinto animal, porque essas eram consideradas pecado. Mas entre os vikings não existia esse conceito do que é pecado diante dos deuses, do que é proibido diante dos deuses. Isso facilitava porque eles não precisavam se modificar a própria personalidade, modificar a própria conduta para se aproximar dos deuses deles. Logo, eles podiam beber à vontade, ter quantas mulheres quisessem, quantos filhos quisessem, quantas amantes quisessem. E a violência era liberada, comia solta. Mas essa desordem, quando afinal Ragnar não era um rei, ele não impunha a ordem nessa bagunça, não? Na primeira temporada, a gente conhece o Ragnar Lothbrok como um fazendeiro. Ele usa, inclusive, pele, né, como roupas. O termo Lothbrok significa isso, acho que é calça peluda. É bom contextualizar que a gente está num ambiente muito frio. É o norte da Europa. A seguir, ele ascende para Ur, que seria como o lorde daquela vila. Depois ele conquista o status de rei. Significa que ele tem vários outros lordes submissos a ele. E a seguir... Carro passando com música. A seguir, a gente conhece o rei Harold. O rei Harold, na série, tenciona ser o único grande rei da Noruega. E, de fato, na vida real, esse personagem existiu. Conseguiu alcançar esse objetivo de ser o grande rei da Noruega e ter submisso a ele todos os outros senhores feudais e lordes das vilas. Isso aconteceu de 872 até 930, se eu não me engano. Depois de Cristo, lógico, a gente está falando de Idade Média. A Era Viking durou de 793 a 1000 e pouquinho, 1060, 1063. Então é pouquíssimo tempo, né? Vamos por 300 anos de história. Então, nesse período de tempo, os vikings meteram medo em geral na Europa. Dominaram tudo, invadiram uma porrada de lugar, fizeram o famoso cerco a Paris, renderam. Na Inglaterra, por exemplo, os vikings fizeram investidas por 14 anos seguidos e conseguiram conquistar 3 dos 4 reinos da época. A série mostra o reino de Essex, com toda a civilidade possível para contrastar com a cultura viking a qual a gente é apresentada. O reino de Essex já tem um domínio sobre a arte, apesar de ser uma arte voltada para o que é sacro, como a maneira de negociar, de lutar do rei Egbert é muito diferente. Ele consegue, em determinado momento, derrubar os vikings através de uma estratégia muito bem pensada. Ele não precisa enfrentar corpo a corpo o exército dos vikings e mesmo assim consegue destruir o assentamento. Mas, de qualquer forma, não é em vão que os vikings foram chamados durante grande parte da história de bárbaros. Afinal, foi esse povo que destruiu, através de intensas invasões, o Império Romano, pôs fim à antiguidade. Mas na série eles estão descobrindo como existiam grandes navegações lá. Sim, nesse período destacado pela série, os vikings estão realizando expedições para conquistar novas terras. É muito interessante a gente observar essa parte da história deles, o porquê da necessidade de se conquistar novos lugares. Ao contrário do que os grandes impérios da antiguidade fizeram, de conquistar novos lugares, para marcar território, para marcar presença, para dizer eu, Alexandre Grande, conquistei de tal ponto até tal ponto. Eu, imperador romano, conquistei de tal ponto a tal ponto. Eu, imperador grego, estive de tal ponto até tal ponto. Por glória, para ficar na história, por domínio, por ego, os bárbaros seguiram nessas expedições por necessidades muito básicas. De terra fértil, de lugar onde pudesse ser plantado, colhido, de lugar onde não precisasse passar fome, onde a terra não fosse congelada, onde os lagos não congelassem, lugar onde o gado pudesse pastar, onde os animais pudessem pastar. Esse povo já fazia essas expedições há 400, 500 anos antes. Inclusive se integraram na cultura romana através de casamentos, entrando no exército. Muitos deles foram descaracterizados, cristianizados.
por estarem tão integrados nessa cultura romana. Até porque quando a gente fala de povos nórdicos, a gente está falando de uma série de povos. Vamos lá, hunos, visigodos, ostrogodos, alamandos, alamedos, né? São tantos que eu nem me recordo. Grupos de costumes diferentes, de culturas diferentes, apesar da gente classificar todos como vikings, porque vem mais ou menos do mesmo lugar, porque tem características físicas semelhantes, né? A gente tem essa mania de rotular muito. Existem diversos personagens históricos que justificam o quanto os vikings tiveram guerreiros e políticos fantásticos. Não só o Ragnar Lothbrok, apesar dele ser o maior de toda a coletânea de lendas dos feitos. Na série, Ragnar e o Rolo são irmãos. Na vida real não existem evidências desse parentesco, até porque viveram em épocas diferentes. Inclusive a figura do Rolo, historicamente, é muito interessante. Dizem que ele era tão grande, quando ele montava um cavalo, independente do tamanho do cavalo, os pés dele tocavam no chão. Ele foi duque da Normandia, ele se casou com uma princesa herdeira do trono francês. A Lagertha, por exemplo, de fato existiu, de fato foi uma das esposas de Ragnar. Não apenas a primeira, mas uma das, porque ele teve 3 esposas simultaneamente. Não era aquele jeito bonitinho que a gente vê ela falando pra ele, você me humilhou e não tem outra saída a não ser te abandonar. E ela era muito habilidosa militarmente. É muito comum a gente ver figuras de mulheres, sobretudo no contexto medieval, destacadas sob muita submissão, né, num contexto muito de maternidade. Mas a mulher viking era foda. Se não fosse, ela não ia conseguir chegar a Valhalla, né? Ela precisava saber lutar, precisava saber defender sua família. Nessa cultura, as crianças se desenvolviam militarmente muito cedo, aprendiam a manejar machados. Machado era uma arma muito comum. Aprendiam a manejar machados desde muito cedo. Aprendiam a lutar desde muito cedo. Uma diferença, o Eivor, na série a gente conhece ele como Aibar, o desossado, né? Na vida real ele de fato existiu, foi um dos filhos do Ragnar e seu nome era Eivor. Ele realmente tinha os ossos de vidro e foi tão cruel na vida real quanto a gente pôde assistir na série. Ele foi o comandante do grande exército pagão que fez a Inglaterra se render, invadindo os anglo-saxões. Você lembra do Ethelwulf, da série? A série fez inclusive com que o Ivar assassinasse um dos irmãos, o Sigurd. Mas na vida real isso não ocorreu, não foi assim que ele faleceu. Mas eu entendo que Ragnar tinha muitos filhos, que inclusive todos nem foram abordados na série. E precisava dar uma vazão para essa quantidade de personagem, e a gente sabe que nem todos são brilhantes, tem os que se destacam, como o Bjorn, o Ivar. Então vão dar um jeito de matar dramaticamente aqui esses outros. Você tem uma noção de como a série mistura as coisas pra gente ter acesso a personagens ao mesmo tempo? Lembra do rei Harold da Noruega, que eu já citei aqui? Ele é bisneto do Sigurd. Ele realmente é um dos descendentes de Ragnar. Na série ele é colocado como um homem mais velho, que vive simultaneamente a Ragnar, que já fez várias conquistas. Na verdade, ele colhe muito dos frutos das unificações que o Ragnar faz. Algo que a série até mostra, mas a gente não consegue associar, é que os vikings, nessa fase de descoberta marítima, de chegar e saquear os lugares, eles eram piratas. Só que a gente tem aquela visão pirata de piratas do Caribe, né? Então a gente não consegue entender o papel que eles desempenham ali. A série mostra o homem viking muito másculo, muito padrão mesmo, né? Um boy muito europeu, né? Branco, olhos claros e alto e forte. Como eram os vikings na vida real? Espero que eu não te decepcione nesse tópico. Sabe os famosos capacetes vikings, por exemplo? Não existe indício histórico de que eles eram usados, não. Há mais prova de que eles tinham espinhos na cabeça. Não sei se como coroa, se como capacetes mesmo, mas espinhos gigantes para poder espetar os coleguinhas na hora da briga. A série mostra muita sujeira, né? Isso é evidente. A série mostra os ambientes muito escuros, muito úmidos, a pele coberta de sujeira. Por vezes a gente vê o Ragnar imundo, completamente, unhas imundas, cabelo oleoso, cabelos em tranças assim, incrustadas de sujeira. Isso também não condiz muito com a realidade, não. Certo que a Europa por si, nesse contexto medieval, já é um lugar muito avesso a banho.
Ainda mais no norte da Europa, onde a água congelava no lago, né? A gente não pode esperar uma frequência muito grande de banho como a que a gente tem hoje, né? Até porque a gente está num país equatorial e num país super tropical, abaixo da linha do Equador. Então é muito comum que a gente tenha essa estranheza quando ouve de culturas que não tomam banho todos os dias. Cara, mas os vikings construíam navios fantásticos, navios belíssimos. Eles não viviam em casas de palha como a série mostra, não. Era coberta, aquecida com vegetação. Gente, um povo que luta com machado, vocês acham que eles não vão saber cortar uma madeira para fazer um piso decente, fazer um telhado decente? Tudo é muito cinza na série, né? Mas os vikings da realidade adoravam pintar a pele de animais, com pigmento vermelho, roxo, verde, para parecer colorido, bonito. Pintavam inclusive cabelo, barba. Tomavam banho toda semana, viu? Aquelas cenas lá que a gente viu Ragnar na banheirinha se esfregando, era verdade. Toda semana tomavam banho. Vale ressaltar que os vikings comercializavam escravos. A gente vê o Ivar indo para a Rússia, a gente vê o outro filho do Ragnar tendo contato com o budismo. Então eles estavam presentes em todas as culturas, seja para se entrosar, para se integrar a ela, quanto para destruir ou tentar. Mas eles comercializavam escravos. E esses escravos trazidos da Ásia, esses escravos trazidos da China, do Japão, entrando em contato com os vikings, se misturavam à sociedade. Então a gente não tem esse padrão certinho para ser viking, era ruivo, ou era loiro, e era branco e sardento. Na verdade, não. A história diz que eles eram baixinhos. É muito, muito coerente a gente imaginar que pela localização, pelo lugar onde eles viviam, o corpo, que é essa máquina perfeita, buscasse guardar, armazenar energia. Logo, eles eram gordinhos, sim. Então, tendo escravos vindo da Itália, vindo da Espanha, essa questão de determinar a cor de pele viking é até ultrapassada, sabe? Não sei porque quando a gente estuda esses povos, a gente tem tanta essa preocupação em determinar a cor de pele. Ou a necessidade de reafirmar quem era branco ou não era. Mas enfim, é uma sociedade esplêndida. É fantástico, apesar de ficar no imaginário da gente só essa questão de violência e de luta. É o que acontece em civilizações que dão muito crédito ao poder físico. Esparta também ficou estigmatizada para a posteridade por ser um lugar dentro de um contexto grego, onde valorizavam tanto arte, filosofia. Era uma polis que valorizava completamente o oposto, né? Que fabricava guerreiros e assassinos sanguinários. Mas, em contrapartida, o contexto jurídico que a gente tem de democracia partiu de lá. O contexto de cidadania também partiu de lá. Então, toda moeda tem dois lados.